Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto, para mais uma edição especial de terças-feiras, hoje dia 24/10 de 2023. Eu sei, meus amigos, que grande parte de vocês, e com certeza quase toda a totalidade da população mundial, estão apreensivos, muito apreensivos, angustiados, eu diria, com relação aos acontecimentos atuais. Então, as pessoas estão confusas, as pessoas estão com medo do desconhecido, medo do que está por vir. E é interessante que tudo isso que está sucedendo, tudo isso que está acontecendo, a Cabal, utilizando todas as suas últimas fichas, é bom salientar aqui, porque eles estão indo para o tudo ou nada, então eles estão totalmente desesperados, não tem muitas alternativas, e agora se iniciou o Outubro Vermelho. E isto, meus amigos, deve durar poucos meses. A gente sabe, como eu havia dito na última live, que haverá, já, a primeira onda já foi, que está acontecendo na Terra Santa, vai ter uma segunda onda ainda e uma terceira. Depois que isso tudo acabar, e vai acabar muito rapidamente, segundo os visualizadores remotos, deve acabar até abril de 2024, toda a estrutura de nossa sociedade, como conhecemos, aliás, já está acontecendo, vai colapsar. Então, toda a estrutura social, econômica, principalmente do Ocidente, vai colapsar totalmente. Então, toda essa estrutura irá ruir. Aliás, ela já está ruindo de podre há muito tempo. E agora, está chegando no seu estágio final, no seu desfecho final. Agora, o que é mais interessante, que nós não deveríamos estar surpresos, porque os índios não estão surpresos. Eu estou afirmando aqui para vocês, meus amigos, e nós iremos provar isso. Aliás, eles já previram isso há muito tempo. Tudo isso que está acontecendo em nosso mundo. E eles foram avisados, é o mais interessante, pelos irmãos das estrelas. Então, os índios já eles têm contato. Meus amigos, a grande maioria dos índios norte-americanos, grande parte dos índios brasileiros, tem consciência da sua origem estelar. Aliás, tem um artigo, existem conferências que são realizadas entre vários povos indígenas, e eles afirmam isso categoricamente. Então, os índios, isso já faz parte da cultura deles, dos Hopi, dos Uni, e eles têm a sua origem estelar. E eles se comunicam periodicamente, existem canalizadores índios também, que se comunicam com os irmãos das estrelas. Aliás, eles estão muito mais adiantados. Se você for pensar, até o David Wilcock fala isso, que o estágio normal de evolução de todas as espécies estelares, e esse deveria ser, pelo menos no nosso caso também, nós deveríamos ter evoluído assim como os índios, em contato com a natureza, próximo da natureza, ter essa interação com a natureza que é fundamental, xamã, e olha que a crença deles é baseada no xamanismo. Esse seria o estágio, as etapas normais de uma civilização, mas, infelizmente, os extraterrestres negativos, regressivos, eles fizeram tudo isso tornar muito mais complicado. Vários sistemas de crenças complicadas, complexos, dogmas, muitos dogmas, sistemas de crenças, várias religiões diferentes competindo entre si. Tudo isso foi feito deliberadamente para jogar um contra os outros. Aliás, isso está muito bem delineado
no livro Os Deuses do Éden. Ok, meus amigos? Isso foi feito lá na Torre de Babel, né, para dividir as pessoas. Porque os extraterrestres, eles estavam muito preocupados, porque os humanos, eles acabavam se unindo, né, e começavam a trabalhar juntos, e acabavam se rebelando. Isso levava os humanos a se rebelarem. Então eles ficaram preocupados. A gente tem que deter esses motins, essas rebeliões. Então vamos dividi-los. Vamos dividi-los em várias crenças diferentes, vários dogmas diferentes, países diferentes, ideologias diferentes. Assim, eles serão muito mais dóceis e muito mais fáceis de dominar, de controlar. Esta foi sempre a estratégia dos extraterrestres regressivos. Meus amigos, estamos vivendo em novos tempos. Está tendo a conferência lá na Flórida, em Orlando. Tá a Helena, tá muito lindo, Alex Kohler, o Tony Rodrigues, o Dan Willis. E falando em Dan Willis, meus amigos, entre outras personalidades, ele prometeu, ele esteve aqui no canal, numa entrevista, quem tem boa memória sabe muito bem disso, ele falou sobre um dispositivo para armazenar e captar o PRIO, no caso, o PRIO, a energia PRIO, a energia universal. E esse dispositivo já foi lançado nessa conferência, né, extraordinário, que é um presente, segundo o próprio Dan Willis, dos pleiadianos para cada um de nós. E pode propiciar a cura, pode propiciar também uma forma de comunicação, uma forma também de acelerar o nosso nível de consciência. Aliás, é utilizado para várias finalidades diferentes. E tudo isso está sendo lançado agora, nesse instante. Sem falar do David Rossi, né, várias pessoas tendo visões de várias tecnologias diferentes. E os índios, eles têm essa visão. Que antes do desembarque dos extraterrestres, os extraterrestres falaram, oh, fiquem tranquilos. Muito em breve, nós vamos entrar em contato com a sua civilização, mas antes tem que acontecer uma coisa. Toda a estrutura do homem branco, toda a estrutura civilizacional do homem branco vai ter que necessariamente sucumbir. E eles vão ficar desesperados. Então toda a estrutura social vai colapsar, a economia, tudo colapsando, tudo ao mesmo tempo. E depois disso, nós iremos nos apresentar. Haverá o desembarque dos extraterrestres. Então, você, aqui é uma suposição, tá, meus amigos? Que está, de repente, desesperado, angustiado, os índios estão tranquilos. Tranquilos, em paz. Aliás, eles estão ansiosos, eles estão felizes. Porque eles estão vendo a profecia se cumprir. Eles sabem que este é a última hora, que é o último momento. Eles sabem que esta será a última tormenta, a última tempestade. E depois dessa tempestade, haverá o quê? Um paraíso. Haverá bonança para a humanidade, onde nós iremos conviver com nossos irmãos extraterrestres e vamos fazer parte da Federação Galáctica de Mundos e do futuro Star Trek. Eu vou cumprimentá-los bem rapidamente. Vou falar também hoje a respeito dos extraterrestres infiltrados. Meus amigos, esse plano foi engendrado por inteligências superiores e ele já está em andamento há muito tempo. Aliás, desde o tempo do Tesla. Então fiquem tranquilos, eles sabem o que estão fazendo. Tá? Muito bem. Deixa eu aqui cumprimentá-los bem rapidamente. Eu vou cumprimentá-los bem. E o flash solar para iluminar tudo, exatamente. As forças exógenas, não só o flash solar, mas como todas as forças exógenas. Muito bem lembrado aqui pela nossa amiga Rosângela Matovani. Muito bem. Deixa eu cumprimentá-los, vamos iniciar aqui, tem notícias também para ser apresentadas. Muito bem. Aqui, meus amigos, a Milena Kunsinski. Boa noite a todos, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao canal Demis Viana Mundo Secreto. Eu também tenho que falar, ontem saiu a atualização do JP, nós vamos exibir com detalhes, a gente vai analisar tintim por tintim, meticulosamente, a atualização do JP no sábado, assim como a atualização do Benjamin Fulford. Tá ok, meus amigos? Muito bem, versão aqui do canal Demis Viana Mundo Secreto.
Aqui, deixa eu ver mais amigos, pessoal do Facebook, a Marise Pereira da Costa Sarda, boa noite, Marise de Florianópolis, cumprimentando os amigos, gratidão pela presença de vocês são realmente fantásticos, estão de parabéns. Aqui também, depois da tempestade veio a bonança, exatamente, a Zizélia Gouveia, muito bem, fantástico. Mas isso que eu estou afirmando não são meras palavras, né? Não é as palavras ao vento, algo que o Demis Viana inventou para acalmar o coração de vocês. Não, nada disso. De fato, meus amigos, isso foi profetizado. E a gente vai demonstrar isso agora, neste instante. Muito bem, deixa eu compartilhar tela aqui. Muito bem, compartilhando tela. Aqui, meus amigos. Deixa eu colocar na tela. Colocando na tela, deixa eu só ver se está tudo ok. Tudo ok. Indígenas da América admitem sua origem não terrestre. É isso mesmo. Indígenas das Américas admitem. Então, isso é uma concepção geral do povo indígena. Tá, meus amigos? Quando a gente fala da profecia messiânica, o Michael Salla ele fala que todas as profecias messiânicas aqui do nosso mundo, né, por exemplo, o retorno de Jesus, a vinda do Messias, tem a sua versão também no Islã, no judaísmo, no budismo. Todas essas versões da vinda do Messias salvador da humanidade têm a sua origem nos indígenas, nas crenças indígenas do Messias, que por sua vez tem origem nas crenças sumérias, do retorno de Enki e dos seres extraterrestres, que está se cumprindo ao pé da letra. Maximilian Lafayette, ele escreveu o livro, né, que em 2022 Enki se faria presente, e de fato foi confirmado, foi ratificado pela Helena Danã, sem falar da Confederação Intergaláctica. Nosso sistema solar está cercado, está controlado pelas forças positivas, assim como o Conselho dos Nove. E agora, meus amigos, nós temos unicamente que nos livrar dos regressivos nativos da Terra, e é exatamente isso que está acontecendo. A tática, a estratégia da Federação Galáctica de Mundos é fazer com que todo o sistema babilônico financeiro entre em desespero, eles vão tentar o tudo ou nada e vão ficar com nada. Eles não têm como vencer. Compreenderam, meus amigos? É isso mesmo, vão para o tudo ou nada, é exatamente isso que nós esperamos de vocês. Vocês vão esgotar todas as suas fichas e simplesmente vocês não vão ter mais como financiar os seus líderes marionetes, não vão ter como mais financiar toda essa estrutura, essa cadeia de poder, e a Aliança da Terra simplesmente vai tomar posse da situação e da narrativa mundial. Eu ouvi uma pessoa comentando a respeito da crença da separação do joio e do trigo. Meus amigos, isso não vai acontecer. A separação do joio e do trigo simplesmente é uma adaptação de dogmas religiosos. Aquela ideia, você tem que acreditar assim como eu, porque se você acreditar diferente, você vai para o inferno, você vai para um planeta de terceira densidade. É a mesma coisa, meus amigos, é uma adaptação. É assim, por exemplo, que os cristãos enxergam os islâmicos, os judeus enxergam os cristãos. Infelizmente, essa que é a verdade. Então, você vai ser julgado, você vai para os quintos dos infernos simplesmente porque você pensa e enxerga as coisas diferentes de mim. Então, o joio, meus amigos, não existe joio. O que é o joio? Vamos entender isso. Deixa eu voltar à espaçonave, porque eu faço questão de conversar com vocês. O que é, de fato, o joio? O joio são bandidos. Bandidos. Pessoas criminosas. Estes, sim, são o joio. E vamos admitir aqui, meus amigos. Joio, de verdade, é apenas uma minoria ínfima, ok? Isso não dá nem 2% da humanidade. A grande maioria da humanidade não é joio. Eles sofrem de outro problema. Ignorância. Então, 80%, 90% da humanidade não é joio, são boas pessoas. São pessoas idôneas, pessoas trabalhadoras, pessoas que zelam por sua família, que querem um futuro melhor, mas simplesmente elas não estão despertas, elas não têm conhecimento.
Agora eu pergunto para vocês, é justo você conduzir essas pessoas para um planeta prisão e elas permanecerem na terceira densidade simplesmente porque elas não têm conhecimento? Eu estou fazendo uma pergunta sincera para cada um de vocês. É óbvio que não. Por isso que o lema da Federação Galáctica de Mundos é: ninguém vai ser deixado para trás. Esse ninguém são o quê? Pessoas idôneas, que é a grande maioria da população mundial. Eu diria mais de 90%. O joio, meus amigos, são os criminosos. Isso não dá nem 2% da humanidade. Esses sim deverão responder pelos seus atos. Agora, você simplesmente descartar 70%, 80% da humanidade, simplesmente porque eles não têm conhecimento, isso não é justo. Desculpe, seres extraterrestres benevolentes não procedem assim. Tá? Eles não têm esse princípio. Ah, você não pensa diferente, então você está descartado. Você está fora. Existe um antídoto muito fácil para curar a ignorância, que é o conhecimento. Agora veja, meus amigos, quando tudo isso colapsar, o Starlink do Elon Musk vai estar ativo, então nós vamos ter um sistema quântico de comunicação. Nós vamos controlar toda a narrativa mundial e todas as pessoas vão ter o quê? Conhecimento. Vão estar esclarecidas e assim nós iremos comportar, nós vamos ter adesão de praticamente toda a população. Então, a nossa civilização será salva como um todo, não um punhado de gato pingado. Tá ok, meus amigos? Esta que é a verdade. Tá ok? Muito bem. Então, essa concepção é totalmente equivocada. Aliás, essa concepção é uma adaptação de sistema de crenças. Porque não é assim que ensina as religiões. Olha, se você não for cristão, né? Se você não for cristão, você vai arder lá no inferno. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ser um judeu maravilhoso, um islâmico íntegro, né? Idôneo, trabalhador, mas como você tem uma mentalidade diferente, você vai ser descartado. Meus amigos, quem pensa assim, meus amigos, infelizmente está na Matrix. Tá? Infelizmente. Eu tenho que ser sincero aqui com vocês. Ok? E o conhecimento será como um sol ao meio-dia, não será uma doutrina. Não é uma doutrina. O que vai ser mostrado na televisão e na grande mídia não é uma doutrina, não é um sistema de crença. É a verdade, é a ciência, é o conhecimento. Ah, os extraterrestres estão aqui, dá para você ver. Tem imagens, é provado, não é fake. Vocês estão entendendo? As naves estão aqui, isso é um fato. E, aliás, é um fato irrefutável. E as pessoas vão ter que assimilar. É claro que será um impacto muito grande, alguns terão dificuldades, mas as pessoas vão se adaptar. Essa que é a verdade, meus amigos. Ok? E é isso que vai acontecer. Muito bem. Vamos dar continuidade à nossa explanação. Depois dessa pequeno esclarecimento, pequena pausa. Muito bem. Vamos lá. Aqui. Indígenas das Américas admitem a sua origem não terrestre. Trata-se de um grande encontro entre os líderes da tribo indígenas norte-americanas. Deixa eu só ver se está tudo ok. Tudo ok. De todo o mundo. Repetindo, é um encontro, uma conferência de todos os índios do mundo. Chamado Star Kinolidij, Conferência sobre o Conhecimento das Estrelas. O evento é organizado por uma comitiva de índios chefiada pelo líder místico Stand Elk, ou Alce em Pé. Traduzido seria Alce em Pé, da tribo Lakota. Stand Elk teve a ideia do encontro após uma visão em que lhe foi revelado que o conhecimento espiritual dos índios nativos dos Estados Unidos tinha grande relação que chama de Nações das Estrelas. Nações das Estrelas, você pode entender Federação Galáctica de Mundos, ou Confederação Intergaláctica. Os seres extraterrestres. O chefe Lakota crê ainda que tal conhecimento deve ser compartilhado com outros povos da Terra, com o homem branco, em outras palavras.
E por isso convoca cada ano indígenas de todo o planeta, para trocarem informações e experiências com os irmãos das estrelas. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabia que existiam essas conferências. E elas já acontecem há 15 anos. Personalidades, né, do mundo da ufologia, né, meus amigos, já participaram dessas conferências. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Já participaram desses encontros o ex-sargento da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o Robert Dean, grande Robert Dean. Se der tempo, a gente vai falar dele ainda hoje. O Robert Dean que trouxe à baila documentos da OTAN, meus amigos, sobre a existência de extraterrestres infiltrados em nossa sociedade. Aliás, esse foi um dos posts recentes do Dr. Michael Salla. O contatado escritor Whistling Strieber, também, que foi contatado. O psicólogo Richard Boylan, os professores universitários Léo Sprickley e o Dr. Catherine Brown. Dr. Catherine Brown já foi entrevistado no canal, você acha no acervo. Dr. Catherine Brown ele é o presidente do Instituto Foresight de Visão Remota, também já participou dessas conferências. O contatado estigmatizado Giorgino Bigiovanni, italiano, investigador alemão Michael Heinzmann, e o ex-funcionário da CIA Daryl Sims, e o contatado Marlon Carson, e o investigador Adolf Winters, entre vários outros curiosos interessados da temática. O psiquiatra da Universidade de Harvard, o Dr. John Mack, recentemente falecido, era figura constante nos eventos indígenas. Aliás, o Robert Dean também já é falecido. E aqui está para vocês uma foto do Stan Elk, que preside essas conferências, e é o líder espiritual indígena. Realmente espetacular. Está aqui para vocês, no cantinho. Muito bem. Todos os participantes desse acontecimento, ao longo de 15 anos, em que vem sendo realizado, 15 anos, têm plena consciência de que os desastrosos acontecimentos que ocorrem hoje em várias partes do mundo já haviam sido o quê? Anunciados aos nativos através das antigas profecias de suas tribos. Então, todo esse reboliço que está acontecendo no mundo, essa balbúrdia, tudo isso já foi revelado pelos irmãos das estrelas. E os índios estão tranquilos. Eles não estão angustiados, eles não estão tristes, eles não estão preocupados. Pelo contrário, eles sabem que agora eles estão vivendo os últimos momentos. Contagem regressiva para o novo mundo, porque isso já foi profetizado. E eles falam, o homem branco tem que aprender com a gente. De verdade, meus amigos. O próprio Alex Kohler diz que a gente tem que aprender muito com os indígenas. Vamos para o próximo. De acordo com o que foi discutido no último evento, por exemplo, a origem de vários grupos nativos dos Estados Unidos é considerada pelos próprios como de precedência extraterrestre. Então, eles se consideram descendentes dos extraterrestres, pois sua cultura são fortemente influenciadas pelos ensinamentos transmitidos pelos chamados povo das estrelas, quando em visitas aos peles vermelhas. Meus amigos, esse estudo, eu vou dar só uma prévia para vocês, porque ele é muito longo, ele é muito extenso, e ele tem uma conexão com o caso Roswell, onde os indígenas salvaram um desses seres, onde eles chamaram de ancião das estrelas. Aliás, o caso Roswell tem várias facetas diferentes. Tem esse caso dos indígenas, aliás, teve várias quedas, não foi uma única queda, várias naves acidentadas, e bebês humanos foram entregues para viver na Terra. Seres extraterrestres conviveram com povos indígenas, e também tem o caso da enfermeira Matilda, da entidade 3 casos incríveis, os 3 casos estão estritamente relacionados, têm a mesma origem. No caso Roswell, o caso mais icônico da ufologia mundial. O mais importante das profecias é seguramente que se refere à iminente manifestação sobre a Terra das civilizações alienígenas. Olha só, se refere à eminente manifestação sobre a Terra das civilizações alienígenas. O povo Hopi-Zuni, meus amigos, convive com os homens-formiga. Aliás, eles têm muito respeito pelos homens-formiga, amor pelos homens-formiga e gratidão aos homens-formiga por terem salvo a sua civilização diversas vezes. Eles falam, meus amigos, que existem 5 eras.
Então, onde a humanidade foi destruída e eles foram preservados, eles falam que agora vai surgir a quinta era. Só que nessa quinta era, a estrutura social, a estrutura do homem branco, como eles se referem, será simplesmente destituída para a formação de uma sociedade embasada nos princípios dos irmãos das estrelas. Isso bate perfeitamente com tudo que a Helena Dana tem falado. É realmente espetacular. Aqui. E que os indígenas acreditam que deverá acontecer muito brevemente. Muito brevemente. O idealizador do evento, o guardião do chamado Altar das Nações das Estrelas, de 6 pontos, Stanley Elk, revelou em sua apresentação que os homens remediadores, uma espécie de líderes místicos de cada tribo, têm a capacidade de se comunicar com entidades espirituais da Mãe Terra, como a água, o alce, o coiote, principalmente com seres provenientes, o quê? Das nações estrelares, das estrelas. Espetacular, espetacular. Meus amigos, não sei quantos se recordam, o JP, ele havia avisado quando as arcas estavam emitindo os orbes metálicos. Aliás, isso foi retratado nos 2 relatórios da ARO, do Pentágono, os 2 relatórios, falando que a maior parte dos avistamentos de OVNIs ou APS são esferas metálicas, e a gente sabe que tem origem das arcas. Ele fala que os seres extraterrestres já estavam se reportando e muitos já estavam convivendo com os povos indígenas, porque eles estavam mais prontos para o contato. Realmente impressionante. Esse poder de transmissão constituiria, segundo ele, uma séria ameaça para as instituições religiosas. Vai ser realmente, de fato, para os sistemas de crenças. Econômicas. O sistema religioso vai colapsar, todos os sistemas de crenças vão cair. Lembrei do Robert Stanley. Aqui, meus amigos, isso bate com as profecias de Enk, dadas para Robert Stanley. Religiosas, econômicas, políticas e governamentais do planeta, pois civilizações do universo estariam entrando em contato com os peles vermelhas através de métodos espirituais, que é abominado pelo governo dos Estados Unidos. Aliás, quando os índios começaram a ter esses contatos, isso já acontece desde os anos 50, eles foram perseguidos pelo governo dos Estados Unidos. Segundo Stanley, as nações das estrelas, como se sabe há milênios, não adotam qualquer sistema monetário. Incrível! Não adotam qualquer sistema monetário. Por isso que eles estão mais adaptados. O índio não está preso ao dinheiro. Olha só, culturalmente, eles não estão presos ao sistema monetário. Então, para eles é muito mais fácil. Aliás, o próprio Alex Kohler, quando ele teve contato com os andromedanos, eles não entendiam esse negócio. Como que é isso, negócio de dinheiro? Não entra na minha cabeça os seres extraterrestres. Isso não faz sentido. Mas faz sentido, sim. A gente precisa trocar as coisas, mas você tem que pagar para viver no planeta que você nasceu. Isso para mim não tem lógica. Se tem lógica para você, tudo bem. Para nós, extraterrestres, isso não tem lógica. Porque a sua estrutura social é baseada em práticas mentais, espirituais e universais. Ele vê com apreensão o risco do colapso dos métodos financeiros mundiais, especialmente dentro dos Estados Unidos e das instituições, o quê? Religiosas. Então, resumindo aqui o assunto para vocês, mas deixa eu retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave. Resumindo esse tópico espetacular, os indígenas, eles estão dizendo que após o colapso do sistema econômico, de todas as estruturas da nossa sociedade, assim como a religião e os sistemas de crença, isso já está acontecendo. Aliás, o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, e a gente sabe das 3 ondas que foi prevista pelos visualizadores remotos, vai culminar na queda de todo esse sistema babilônico. Então, estamos vivendo o quê? Nos momentos finais. Por isso, eles estão tranquilos, estão tão sossegados. Então, isso é realmente espetacular. Que nós possamos ter o mesmo espírito dos indígenas. Mais para frente, meus amigos, ele vai fazer uma correlação com o caso Roswell, que são muitos detalhes.
Em breve a gente vai apresentar um especial, isso vai durar muito tempo, acho que vai ter que fazer parte 1, parte 2, parte 3, sobre o caso Roswell. Muito bem. Vamos agora para as notícias. Notícias fantásticas que estão acontecendo. Aqui, meus amigos, isso aqui é espetacular. Isso aqui é espetacular, isso aqui é fantástico. As naves da Federação já estão se mostrando perto da conferência lá da Flórida, meus amigos, em Orlando. Correrá? Não, já aconteceu, nesse último final de semana. As naves já estavam ali, prontas. Espetacular, meus amigos. A gente sabe que na última conferência, e quem falou isso foi o próprio Tony Rodrigues, entrevistado no canal, que esteve na última conferência de 2022 e nessa também de 2023, e a Helena também confirma que haviam extraterrestres na plateia. Espetacular. Isso é uma forma de ancorar, quando tem essas conferências, essas coisas extraordinárias, é uma forma de ancorar a energia e cocriar a transição planetária, principalmente nesse momento culminante. Porque, de fato, estamos vivendo um momento culminante. Eu estava vendo artigos dizendo o seguinte: o mundo parece estar sendo arrastado, toda a estrutura da sociedade está colapsando, está se deteriorando, e algo tem que acontecer. Algo vai acontecer, existe essa expectativa, as pessoas sabem disso. E o que vai intervir? O que realmente vai fazer a diferença? A diferença será o quê? A aliança da Terra e a intervenção, o quê? Junto das arcas e a própria aparição dos seres extraterrestres. E isso vai culminar com o quê, meus amigos? Com o desembarque dos extraterrestres. Espetacular. Aqui, pelo Dr. Michael Salo, deputado Tim Bucker. Datas definidas para os membros do Congresso. Aqui, o APS. Se encontrarem com inspetores gerais do Departamento de Defesa e da Comunidade Intel para discutir material classificado de OVNIs, revelado por denunciantes como David Crash. Um processo lento, mas constante de divulgação de OVNIs está em andamento. Palavras aqui, post, o X aqui agora, o antigo Twitter, atual X, do deputado Tim Bucker. Tim Bucker que está alavancando, encabeçando as tentativas. Ele é um chapéu branco, com certeza, junto com a Ana Paulina Luna, alavancando a divulgação nos Estados Unidos. E tem mais. O Pentágono, que palavras do Tim Bucker, o Pentágono deveria estar nervoso. O Pentágono está com medo agora, porque nós estamos chegando perto, muito perto. Veja, quando um deputado como Tim Bucker diz que o Pentágono deveria estar nervoso, é porque ele tem algo muito quente em suas mãos. Ele não está blefando. Vocês estão entendendo, meus amigos? Bucker, um dos principais membros do Congresso, está tentando chegar ao fundo do mistério dos OVNIs e diz que o Pentágono deveria estar nervoso, com medinho, tem que estar com medinho, porque nós estamos muito perto, muito próximos da revelação. E por mais que os escuros tentem sabotar a divulgação, eles não serão bem-sucedidos. Eles já são perdedores. Abre aspas. Vou acreditar quando ver tudo. Eles estão lutando agora. Está se referindo ao quê? Aos escuros. Eles estão lutando. Eles estão nervosos. Os escuros, Tim Bucker. E deveriam estar. Eles têm motivos para estar nervosos, com medinho. Disse Bucker durante uma aparição. Meus amigos, quando um deputado como Tim Bucker... Vejam, vamos somar as coisas aqui. Primeiramente, ele diz, nós estamos avançando. Claro, de forma lenta, mas estamos avançando. E na sequência, ele me vem com esse post aqui, com essa declaração. O Pentágono devia estar nervoso, com muito medo. E, logo, logo, nós teremos novidades quentíssimas. De acordo com o Bucker, o foco desse briefing, o relatório, que deve começar antes do Natal, no fim do ano, girar em torno das alegações de OVNIs de David Crash. Crash, um ex-oficial da Força Aérea, oficial de inteligência, e a gente sabe, meus amigos, que vão se apresentar 30 pessoas confirmando, militares, cientistas, confirmando, que estavam anônimos até então, confirmando as alegações do David Crash. E isso vai levar todo o processo da revelação para um novo patamar. Testemunhou perante o Congresso que os Estados Unidos têm um programa secreto de recuperação de OVNIs e que pessoas foram prejudicadas, sem falar de cancelamento mesmo, em acobertamentos governamentais sobre a tecnologia dos OVNIs. Impressionante.
Aqui tem mais. Post do Dr. Michael Salla. É muito curioso que os responsáveis do Departamento de Defesa da Austrália não estejam a tratar seriamente a questão de OVNIs, apesar dos recentes desenvolvimentos dos Estados Unidos no sentido de maior transparência, pois alegações do que a Austrália ainda é um refúgio para o Estado profundo global que está por trás do encobrimento dos extraterrestres pelo Dr. Michael Salla. Então, meus amigos, quando a gente percebe, e outra, a gente sabe que vai ter uma audiência na Austrália, parece que eles já estão com medo, já estão com medo dessa audiência antes mesmo dela começar, já estão querendo aqui com desdém com relação ao David Crash, tratando com desdém o David Crash, os denunciantes, tentando achacoalhar, tentando diminuir o trabalho dos parlamentares dos Estados Unidos, assim como as audiências do México. Mas isso não vai parar, não. A gente sabe pelo próprio Torrano Dion que isto vai ter várias células. Isso vai acontecer em várias partes do mundo. Isso vai se replicar em várias partes do mundo. Muito bem. Sputnik. Planeta não do sistema solar parece ter formado moléculas orgânicas, dizem cientistas. Está se referindo a Ceres. Ceres é o planeta onde o Tony Rodrigues, quem acompanha a trajetória do Tony Rodrigues sabe muito bem, onde ele foi o escravo da frota negra. Ele foi levado, vendido, primeiramente para pessoas do mal lá do Peru, a gente não pode nem falar a palavra, depois ele foi vendido para o pessoal dos Estados Unidos, para festinhas, como quando era pequenino ainda. Depois ele foi vendido para a frota negra e ele acabou indo para Ceres. Esse foi o destino final dele. Muito bem. Aqui. E um estudo analisou dados da câmera e do espectro da espaçonave DAO e chegou à conclusão que as chamadas moléculas alifáticas não foram depositadas em Ceres por asteroides. Uma pesquisa apresentada na região da GSA Connect 2023, da Sociedade Geológica da América, no início da semana, demonstrou como os cientistas tentaram explicar a presença dessas moléculas no planeta anão, que são semelhantes aos hidrocarbonetos encontrados em combustíveis fósseis na Terra. Isso aqui é típico de combustíveis fósseis, de máquinas. Interessante. Conforme o texto, as moléculas provavelmente foram desenvolvidas no próprio planeta, em vez de serem deixadas por asteroides que abateram em Ceres. Ceres que é um planetoide, tá? Bem pequenininho. Muito bem. Podemos ver uma correlação muito boa de organismos com unidades de impactos mais antigos e com outros minerais, como carbonatos, que também indicam presença de água. Tem água em Ceres. Embora a origem dos orgânicos ainda seja pouco conhecida, agora temos boas evidências de que eles se formaram em Ceres, e provavelmente na presença de água. Segundo os pesquisadores, a evidência indica a possibilidade de que um grande reservatório interno de orgânicos possa ser encontrado em Ceres. Interessante que o próprio Tony Rodrigues, ele trabalhava como escravo numa mineração em Ceres, e ele tinha a tarefa de procurar água, porque tinha água nas profundezas de Ceres. Impressionante. Então, isso aqui corrobora com as alegações do Tony Rodrigues. Espetacular. Aqui, meus amigos. Um documento ultra secreto, top secret, não classificado, escrito por Robert Oppenheimer, um físico teórico americano, e o Albert Einstein. Olha só. Um grande cientista, Albert Einstein. Um físico teórico alemão. Junto, eles escreveram um relatório conjunto intitulado, abre aspas, Relações com Habitantes do Corpo Celestes. Fecha aspas. O documento de 6 páginas, então isso é um documento ultra secreto, que foi aqui escrito pelo Albert Einstein, e mais um físico, o Robert Oppenheimer. Interessante. O documento de 6 páginas, a primeira evidência de arquivos a usar a frase entidades biológicas extraterrestres, ou EBS. Aliás, EBS é um termo que você vai achar em vários documentos classificados e desclassificados, ou seja, aqueles que foram desclassificados que nós conhecemos. Datados de junho de 1947. O relatório Oppenheimer, Einstein afirma que a presença de naves espaciais não identificadas é aceita como um fato pelos militares. Veja só. Então, em 1947, grande parte dos militares, segundo Albert Einstein, tinham consciência
Eles sabiam da existência dos extraterrestres e das suas naves e das suas tecnologias. Que coisa! É que tá a parte aqui, meus amigos, tá? O print do documento. O relatório Oppenheimer, Einstein trata da questão relacionada aos OVNIs e extraterrestres. De onde podem vir os extraterrestres? E que a lei diz sobre isso. O que devemos fazer em caso de colonização ou integração de povos? Integração de povos. É exatamente essa a proposta da Federação Galáctica de Mundos. Que o nosso planeta faça parte da federação. E haverá o quê? Uma interação dos povos extraterrestres com o povo da Terra, um intercâmbio galáctico. E por que eles estão aqui? O documento sugere que o caso do desejo dos alienígenas seja se estabelecer aqui na Terra, haverá uma mudança profunda nos conceitos tradicionais de direito e a possível necessidade de uma nova lei entre os povos planetários. O que ele está dizendo é o seguinte: a interação com os seres extraterrestres vai ter muitas consequências. Isso vai mudar os pilares da nossa civilização. Então será uma quebra de paradigmas. Isso vai mudar toda a estrutura da nossa sociedade, sem falar do sistema de crenças, tecnologia, tudo, o sistema econômico, vai afetar tudo. A análise apresentada por Oppenheimer e Einstein indica que a revelação da existência extraterrestre poderia causar danos irreversíveis à sociedade como conhecemos, ou seja, ao sistema babilônico financeiro, ao sistema da Cabal. Aliás, todos os pilares, a estrutura da nossa sociedade foi moldada pelos escuros. Entenda, meus amigos, os pilares da nossa sociedade, sistemas de crenças, a forma de pensar, a filosofia, tudo em nosso mundo foi moldado pelos escuros. Isso levanta a possibilidade de que os nossos governos de hoje já possam saber da existência extraterrestre, mas tenham considerado as mesmas questões levantadas por Oppenheimer e Einstein e tenham decidido contra a divulgação pública. Medo de perder o poder. Em outras palavras, é isso. Medo de poder o quê? Os seus cargos. Porque não existem presidentes, não existe Senado, não existe Câmara de Deputado, não tem nada disso. Aliás, não tem nem dinheiro. Vocês estão compreendendo, meus amigos? É o medo do desconhecido. É um medo que... é isso que nós conhecemos. Eles pensam assim, olha, nós conhecemos esse mundo desse jeito, nós construímos um mundo assim, construímos entre aspas, né? Porque quem conduziu o mundo a ter esse formato social foram os próprios escuros, através de eras, séculos e séculos de manipulação. Eras e eras de manipulação. Isso aqui é o resultado final de muita manipulação dos escuros, de nossa sociedade, nossa estrutura, da nossa forma de pensamento, filosofia, ciência, tudo, absolutamente tudo, foi contaminado pelos escuros. Então isso aqui é o reflexo, a nossa sociedade foi moldada pelos escuros, entenda isso de uma vez por todas. Estão entendendo, meus amigos? Por isso que eles não querem o contato com os extraterrestres. Porque eles simplesmente vão perder. Isso significa o quê? Eles vão perder o poder, o controle sobre nós. Aqui vamos fazer um paralelo, meus amigos, com a visão da Helena Danã, né, no cronovisor lá de Alpha Centauro, dos Meton. Olha só que interessante. Ela fala que os pequeninos, sobre as escolas, não tinham dificuldade em memorizar o que aprendiam, sendo descartados cadernos para anotações ou mesmo livros, pois o DNA desses pequeninos já tinha sido ativado, os filamentos do DNA já estavam ativados, então eles não precisavam o quê? De cadernos e nem livros. Uma memória incrível, espetacular. Sem falar que também tem acesso às memórias de vida passada. Depois disso, Helena percebeu que a composição do ar estava diferente. E quando a gente fala, meus amigos, o próprio JJ Rutark, né, que nós teríamos mudanças geológicas a partir de 2026. Aliás, quantas notícias com relação a mudanças geológicas? Quantas notícias? Agora tem uma notícia recente de que o núcleo da Terra está vazando. E foi visto Hélio 3 em algumas ilhas. Parece que é uma ilha do Pacífico, não lembro de cabeça. Mas foram detectados L3, e o L3 só pode surgir do interior da Terra, né, do núcleo da Terra. Está vazando. Mudança do polo magnético da Terra. Anomalia do Atlântico Sul. Tudo isso está acontecendo. E não acontece o quê? No todo o sistema solar. Então, a composição da atmosfera, tudo isso é o quê? A transformação é o processo de metamorfose do nosso planeta.
tendo predominância de ozônio e oxigênio. O oxigênio era muito mais predominante do que era antes. Helena viu também carros antigravidade. E as cidades eram integradas à natureza. Integradas totalmente à natureza. Não a proposta política verde dos globalistas, né, da Agenda 2030, que é um pretexto simplesmente para controlar pessoas e para, né, subjugar a população num mundo distópico, onde você será feliz e não terá nada. Não! Integração com a natureza e prosperidade. Prosperidade e tecnologia. Tecnologias que foram suprimidas por esses mesmos escuros, e aí ele vem com esse papinho de mundo verde. São os verdadeiros hipócritas. Hipócritas, para não dizer outra coisa. E a população tinha sido dramaticamente reduzida, pois grande parte da população estava o quê? Vivendo em colônias no espaço, comando Astar, em Marte, em Alfa Centauro, em Titã, em Calisto, em Encélado, Júpiter, a luz de Júpiter, Europa, todas sendo preparadas, aliás, até Marte, né, que está sendo terraformado por Gerard Eridion. Fantástico. Por isso, talvez, meus amigos, que o Elon Musk está muito interessado em Alfa Centauro, né? bem interessante, porque será uma das nossas colônias, né? É o próximo planeta a conquistar. Ele já está prevendo que vai ter uma colônia em Alfa Centauro. Isso é verdade, isso bate perfeitamente com as informações da Helena Danã. Simplesmente espetacular. Depois Helena viu a política da Terra, que estava concentrada nos Estados Unidos, sede da Embaixada da Federação Galáctica de Mundos, o qual era regida por uma mulher híbrida, meio humana e meio extraterrestre. Então, não haverá mais fronteiras, não haverá mais Brasil, não haverá mais Venezuela, não haverá mais Argentina. Todos faremos parte de um único povo. Um único povo. E terá uma sede aqui, uma embaixada da Federação Galáctica de Mundos, que estará situada nos Estados Unidos, e uma mulher vai reger isso, que é uma híbrida de humano com extraterrestre. Sensacional. O cronovisor parou de funcionar. Helena foi levada por Aben para outra sala. É bom salientar aqui que esse futuro já estava fixo. E ela viu isso há um ano atrás. Onde ela contou tudo isso está acontecendo agora. Uma junta militar, empresarial e política, em cooperação com a federação, estão trabalhando para construir toda essa tecnologia. E tudo isso é real. Os verdadeiros líderes da humanidade irão surgir após a tempestade que precede a queda do estado profundo. Tempestade que precede a queda do estado profundo. E essa tempestade é o que nós estamos vivenciando nesse momento. É a tempestade, a grande tempestade. Aliás, essa grande tempestade foi profetizada pelos indígenas. Essa grande tempestade foi profetizada pela própria Helena Danã. O próprio Torran Ridion fala que haverá uma grande tempestade que vai preceder o quê? A queda do estado profundo. E é exatamente isso que está sucedendo hoje. Então você não tem motivos para estar preocupado. Você não tem motivos para ficar ansioso. E isso faz parte do plano. O que você tem que fazer? Faça o mesmo que os indígenas estão fazendo. Estão alegres. Eles estão felizes. Porque eles sabem que isso é o quê? É o último desafio. Apenas o último desafio. É difícil? É difícil. É doloroso? É doloroso. Mas é o último desafio. Essa que é a boa notícia. Para conduzir a humanidade para esse novo futuro, o desperto deve parar de provar divisões e se unir. Parar de provocar divisões. Estou falando dos espertos. Então, nós espertos temos que estar unidos em prol do amor, em prol da justiça. Não tomar lados. Eu fico muito triste quando eu vejo o desperto falando, não, porque eu estou do lado de Israel, não, porque eu estou do lado da Palestina. Você tem que estar do lado da humanidade. É esse o lado que você tem que estar. Lado da humanidade, da paz. É esse o lado que um desperto de verdade deve defender, não outro. Parar de ter medo e de criticar uns aos outros. Espetacular. A ponte desse futuro está em cada um de nós. Espetacular. Ele termina dizendo, a mudança da atitude positiva é a chave para apressar o nosso futuro. Então, se você vibrar positivamente, tiver uma boa frequência, tudo isso vai ser muito mais rápido e muito mais tranquilo. É como diz Torran Ridion, tem o caminho rápido e o caminho lento. Tem o caminho fácil e o caminho difícil.
Vocês escolhem. São vocês despertos. Vocês escolhem. Se vocês realmente estiverem na frequência correta, tudo vai ser muito mais fácil e rápido. Depende única e exclusivamente de vocês. Muito bem. Agora, meus amigos, vou trazer aqui algumas notícias para vocês do que está acontecendo no mundo. Deixa eu retornar só a espaçonave um momentinho só um momentinho. Muito bem. Retornando a espaçonave. Deixa eu beber a minha aguinha e já vamos dar continuidade. Estou vendo que tem alguns amigos italianos aqui. Gratidão pela presença. Eu fico lisonjeado com a presença de vocês. Amigos estrangeiros também que se fazem presentes. Gratidão. Gratidão de coração. Deixa eu apresentar algumas notícias, meus amigos, sobre geopolítica. Apesar que o especial de geopolítica vai ser apresentado neste sábado. Muito bem. Fabuloso. Vamos lá. Aqui. Kremlin avalia alegações de dublê do corpo de Putin. Meus amigos, a gente tem que avaliar de onde vem a notícia. É muito importante vocês avaliarem da onde que vem a notícia e do porquê ela é feita. Porque toda notícia que é propagada tem um objetivo. Então, você entendendo da onde ela saiu, a origem da informação e o objetivo da informação, você sabe para que agenda, né? Para que qual a agenda, se é a agenda da luz ou da agenda dos escuros. Então, muito importante ter discernimento nesse momento. O presidente russo, o Putin, não tem dublês aqui, não tem. Não tem clone, não tem dublê, nada disso. Ao contrário do que foi relatado em alguns meios de comunicação ocidentais, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Ele também desmentiu os rumores de que o presidente está gravemente doente. Aliás, haviam rumores fortíssimos, né, que ele caiu, que ele foi ressuscitado, tudo fake. Isso aqui, meus amigos, reflete o desejo dos escuros de verem o Putin fora da jogada. O maior sonho da Cabal hoje é o desencarne do Putin. Vocês podem ter certeza absoluta. Então, isso é uma forma deles cocriarem isso, entendeu? Para as pessoas comprarem isso. Entendeu? Isso é desinformação. Entendeu? Não estou dizendo que isso não existe. É claro que existe ao longo da história. Aliás, muitos líderes globais usavam dublês. A questão não é essa. A questão é o objetivo da informação. O objetivo da informação é o que? O desejo, reflete o desejo dos escuros de verem o Putin fora da jogada. Porque ele é um entrave, é um grande entrave. Ele falou, eu vou comprar uma briga. Em 2016, ele falou que é elite mundial. Isso é fato, meus amigos. Eu trouxe aqui a informação para vocês. Que vazou essa informação, olha, a maioria da elite mundial, eles são reptilianos, eles estão em parte com os reptilianos. Foi bem claro. Mais recentemente, ele foi mais claro ainda. Ele falou, olha, o pessoal de Davos aí, esses são os inimigos da humanidade. Eles querem tomar de assalto os governos do mundo. E eles são alvos legítimos militares da Rússia. Entenderam, meus amigos? Então ele deu o nome aos bois. Então ele já realmente mostrou de que lado que ele está, que é o antiglobalismo. Aliás, o mundo multipolar, ele foi feito para barrar a agenda dos escuros. O que é o mundo multipolar? Cada país cuida do seu nariz. Simples assim, uma forma bem simplista, bem simples. Multipolar, ou seja, não tem poder centralizado. Para você controlar o mundo, para você criar uma ditadura, você precisa centralizar o poder. E a proposta da Rússia é exatamente por outra via, descentralizar o poder mundial. Falando aos meios de comunicação russo, na terça-feira, Peskov insistiu, não existem dublês. Isso pertence à categoria de besteiras, de informações absurdas, que é discutida com invejável persistência por vários meios de comunicação. Ele acrescentou que tais afirmações não dão a todos do Kremlin nada além de um sorriso. É motivo de piada. Para nós, russos, essas alegações
são apenas motivo de risos, de piadas. Entenderam? Isso aqui é verdade, meus amigos. Mas por que eles não falam o contrário? Esses mesmos meios de comunicação, por que não dizem o contrário a respeito do bidê? Aí não. Ah, bidê não tem crone. O bidê não tem dublê. Não. Quem tem é o Putin. Vocês estão entendendo a intenção? Por isso, meus amigos, que é muito importante vocês entenderem da onde vem a notícia e qual o objetivo dessa notícia. É fundamental para qualquer tipo de conclusão. Vamos para o próximo. Conselho de Segurança da ONU incapaz de apoiar a paz devido à posição dos Estados Unidos sobre projetos russos e brasileiros. Diplomata. O resultado de tal posição dos Estados Unidos é óbvio. Uma escalada contínua acompanhada pelo crescimento de baixas entre civis e pela destruição de infraestrutura de civis, disse Vasily Nebenzia. Muito bem. Vasily Nebenzia. Interessante. Então, eles não querem a paz. Pelo contrário, eles querem mais que o circo pegue fogo. Está aqui. Quem está dizendo isso não sou eu. É o Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos não querem um acordo de paz. Por quê, meus amigos? Porque, infelizmente, este governo dos Estados Unidos é instrumento dos financistas. E esta batalha só beneficia quem? Os financistas. Esses estão lucrando o complexo industrial norte-americano. Por isso eles querem essas batalhas intermináveis. Estão entendendo? Essa aqui é a verdade. Estados da União Europeia, aqui veja a hipocrisia da União Europeia e a hipocrisia, infelizmente, desse governo fantoche dos Estados Unidos. Estados da União Europeia acumulam quase 100 mil toneladas de fertilizantes russos destinados a países pobres. Parece inacreditável, mas é pura verdade. Estados da União Europeia, isso aqui é um absurdo, isso aqui é inacreditável, isso é inaceitável. Estados da União Europeia acumulam quase 100 mil toneladas de fertilizantes russos destinados a países pobres. Então, os Estados Unidos, a Rússia, desculpem, reserva uma porcentagem dos fertilizantes, são importantíssimos para garantirem a segurança alimentar dos povos africanos, é fundamental para esses povos mais pobres. E os países da União Europeia mantêm retidos em seus portos, não sai dali, não liberam esses fertilizantes que são fundamentais para a segurança alimentar dos povos africanos, não sai dali. Fica ali barrado, entendeu? Bloqueado. Cargas de fertilizantes russos destinados por Moscou com ajuda humanitária a países pobres do continente africano. A informação foi dada em comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Quase 100 mil toneladas de fertilizantes russos estão retidas em portos de países da União Europeia. O Ministério das Relações Exteriores diz que a situação é mais um exemplo do que não tem nem como, só pode ser assim mesmo, né? Não tem como descrever de outra maneira, da hipocrisia, da falsidade, o quê? Da cabal. Falsidade. Quando eles falam algo bonitinho, por exemplo, como o Mundo Verde, meus amigos, é uma forma, é um pretexto, tudo é um pretexto para o quê? Para eles ganharem mais dinheiro, mais poder e controlarem as pessoas. Escravizarem pessoas. É sempre assim. Quando a Aliança da Terra a gente fala de Mundo Verde, que é isso que nós queremos, a Federação Galáctica de Mundos, um mundo totalmente integrado à natureza, ecologicamente correto, perfeitamente e ecologicamente correto, é para o progresso da humanidade. Não para um grupo, para uma elite. Vocês estão entendendo? Para uns felizardos, uns privilegiados, um punhado de gato pinhado privilegiado, que vai viver no mundo e o restante vai ser descartado. Isso é uma distopia. Isso é inaceitável. Você propor um mundo... Lógico que nós somos a favor da natureza. Óbvio que sim. A natureza é fundamental. Veja os índios, o exemplo dos índios. Mas para o bem-estar da humanidade. Você não pode simplesmente descartar pessoas. Não, é só para um grupo de pessoas. Você está entendendo a intenção? A maldade. É um absurdo.
Tem mais aqui ainda. Olha só, meus amigos. Como foi dito pelo comandante da Federação Galáctica, né? Meus amigos, eles financiam os dois lados. E aqui é um exemplo para vocês de que, de fato, eles financiam os dois lados, jogando uns contra os outros. É a tática mais antiga do mundo. A rede americana de McDonald's está em guerra e batalha consigo mesma no Oriente Médio. Imagina, o McDonald's, essa grande rede de lanchonetes, está em batalha consigo mesma. Aqui. Né? Enquanto os restaurantes, né, dessa rede mundial conhecida em Israel declaram sua prontidão para providenciar comida grátis aos militares israelenses. Que bonzinhos, né? Comida grátis para vocês aqui, amiguinhos israelenses, de graça. É tudo caché, né? Eles comem caché, tudo caché, maravilhoso, fiquem gordinhos e fortinhos. Entenderam? Muito lindinhos, tudo muito bonitinho. Né? Mas a intenção, presta atenção nisso aqui. Olha o pulo do gato aqui, né? Grátis aos militares israelenses. Vamos prestar atenção, daqui a pouco vou mostrar o pulo do gato. As filiais dos países árabes prometem alocar mais de 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais, para apoio aos palestinos. Mas é brincadeira. Informa o canal de televisão Al Jazeera. Informação que o canal de televisão Al Jazeera. Então, eles estão fornecendo alimento para ficarem fortinhos, os israelenses, e também estão mandando alimentos para os palestinos. Quer dizer, para vocês ficarem fortes, para vocês aniquilarem uns aos outros. Olha que maravilha, que coisa humanitária. É espetacular. É demais, meus amigos. Na cara dura. O canal especifica que após a franquia israelense da rede McDonald's afirmar que apoiar forças de Israel, ela teve que fechar suas contas nas redes sociais por ter enfrentado uma reação negativa das comunidades árabes. Entre as filiais do McDonald's que manifestaram apoio a Gaza estão os restaurantes da Arábia Saudita, Omã, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Egito, Bahrein e Turquia. Contradição. Então vamos municiar os dois lados. Só que é um exemplo, meus amigos, do que está acontecendo numa escala muito maior, numa escala bélica. Discurso de Biden personifica a política da América em último, diz o ex-diplomata dos Estados Unidos. Discurso que busca ampliar o apoio para aumentar a já enorme nível de ajuda dos Estados Unidos aos Antja e a Terra Prometida foi outra expressão impensada e reflexiva da mentalidade globalista que vem destruindo a economia e a sociedade dos Estados Unidos nas últimas décadas, em busca de objetivos internacionais insanos, comentou James Carden, ex-diplomata do Departamento de Estado do país norte-americano. Abre aspas. O discurso será lembrado, se for lembrado, como um encapsulamento perfeito da mentalidade da América em último, de nossa classe dominante, que privilegia os países estrangeiros, em detrimento dos americanos, de classe média e trabalhadora, disse Garden. Então, a prioridade do Biden é financiar o Zé. Ele falou isso. A nossa prioridade é financiar essas batalhas. Por quê? Porque isso ajuda os banqueiros. Puxa vida, vocês, trabalhadores norte-americanos, que se danem. Vocês vão ter inflação, vocês vão ter o quê? Vão diminuir o seu padrão, a sua qualidade de vida, seu poder de compra, vai faltar alimento daqui a pouco, vai faltar. Mas não tem problema. Com quanto que a gente mande brinquedinhos para os Antja e a gente mande também brinquedinhos para a Terra Prometida, tá tudo bem. Porque vocês não entenderam. Eu sou um funcionário, eu sou um pau-mandado do pessoal globalista. Tá entendendo, meus? Essa que é a verdade. Mas depois dessa, você percebe um artigo desse, o povo dos Estados Unidos está acordando. Porque não é possível, depois de tanta paulada, tem que acordar. Ou acorda ou desencarna de vez, porque não é possível. É inacreditável. A desvalorização do comércio russo-China está quase completa, diz ministro. Deu 100%, né? Chegou 100%. Participação do rublo russo
e do Yang, né, do dragão, no comércio exterior da Rússia subiu para quase 70%. Agora só falta 30% para simplesmente se livrar do dólar. Isso é uma forma, meus amigos, de proteger esses países do colapso econômico. Como eu havia dito para vocês, esse sistema econômico já está uma bolha que vai se romper a qualquer momento. Quem está dizendo não é o Denis Viana. Eu já mostrei várias análises para vocês de economistas, especialistas. Então essa bolha financeira vai estourar até meados do ano que vem. Isso acredita em abril, até o máximo meados do ano que vem. Se não for antes, isso é quando eu falo o máximo, mas pode acontecer amanhã. Pode acontecer depois de amanhã. Então, alguns países do mundo têm que manter a sua economia totalmente desvinculada desse sistema babilônico, que tem como princípio, como marca, o dólar. Vocês estão entendendo? Isso é uma forma o quê? De você ter uma estrutura pronta para você oferecer para os outros países, mesmo porque eles não vão ter outra opção. Olha, seu sistema financeiro colapsou, né? Já foi para o buraco, mas a gente tem aqui uma opção para vocês, a gente tem uma alternativa. Nós criamos essa alternativa. E a gente pode oferecer para vocês saírem do buraco, da lama. É isso ou simplesmente falecer, né? Colapsar totalmente. Não tem outra opção, não tem escolha. Vocês estão entendendo, meus amigos? É isso. Então, quando a gente fala de transição planetária, é isso, meus amigos. Vocês não vão ter outra escolha, a não ser aceitar a nova economia, o QFS. Eles não vão ter outra escolha, alternativa, opção, que revelar as tecnologias. Agora nós queremos tecnologia livre. Vamos salvar a economia do mundo. Salva rapidinho. Ah, o mundo está colapsando. Tecnologia aqui, ó, energia livre. Resolveu. Salvamos a economia do mundo. Naves antigravidade, máquinas replicadoras. E a fome agora, acabou a economia expressional. Máquina replicadora. E o melhor, nós estamos sendo produzidas na Lua. Vão ser entregados em lotes aqui para nós. Para todos os países. Aí as questões de doença, todo mundo tem remédio. Calma, calma. Tem as medbed. Estão entendendo, meus amigos? É isso que vai acontecer. Toda essa estrutura vai colapsar. Aí ninguém vai ter outra alternativa. Não tem outra opção. Eles vão ter que aceitar esse novo modelo. E outra, esse modelo é muito melhor. Eles vão aceitar de bom grado, mas é muito melhor. Meu amigo, é que negócio. É a mesma coisa, meus amigos. Deixa eu explicar isso de uma forma mais simples para vocês. Vou explicar isso de uma forma bem simples. É a mesma coisa. Vamos supor que você tem um Fusquinha velho, miserável, só quebra. Sabe aquele carro miserável? Só vive na oficina. Miserável, aquele Fusquinha velho, carro velho, só vive na oficina, só enche a tua paciência, mas é o único carro que você tem. É o único carro que você tem. Aí vamos supor que seu carro simplesmente pega fogo. Ele dá uma pane no meio do trânsito, pegou fogo, quebrou. Agora você fica chorando. Ah, meu pai, eu tô sem carro, acabou, eu precisava desse carro para trabalhar. Era meu sustento. Era uma porcaria, não valia nada, mas era o único carro que eu tinha. Aí chega alguém para você e fala: "Ah, esquenta não. Tem uma Ferrari ali para você." Aqui é a chave. Eu pergunto para vocês, meus amigos, essa pessoa que estava triste por causa do Fusquinha, ele vai continuar chorando? Ele vai continuar triste? Porque, meus amigos, perto do que nós temos hoje, dessa economia miserável, desse sistema babilônico financeiro, de escravidão, né? Vocês que têm que preparar comida no supermercado, né? Tem máquina replicadora, é como se fosse uma Ferrari, comparada com um Fusquinha velho, que só dá problema. Estão entendendo? Ah, o seu carro tem nave antigravidade. Sistema de saúde, tem camas medbed. Mas é muito melhor. Comparado com o que nós temos, é um Fusquinha velho, miserável, que só vive na oficina dando problema, comparado com uma Ferrari. E eu não estou exagerando. Não estou exagerando porque é isso mesmo. Proporcionalmente, é a mesma coisa. Estão entendendo? A pessoa fica chorando. Mas eu gosto desse sistema. O sistema é muito melhor. Muito melhor.
Ah, mas a minha religião, eu gostava tanto de rezar, ir na igreja. Calma. Calma, fica calmo. Tem coisa muito melhor para você. Muito melhor. Em vez de ir na igreja, agora você vai falar com seres espirituais face a face. E o melhor, eles vão ser os seus amigos. Eles não querem ser adorados. Eles querem ser o seu amigo. Jesus, Buda. Será que as pessoas ainda vão ficar chorando pelo carro velho que quebrou? O carro velho que pegou fogo, meus amigos? Eu estou perguntando para vocês. Vocês acreditam ainda que as pessoas vão ficar chorando pelo seu fusquinha que pegou fogo? Sim ou não? O que vocês acham? Isso que vai acontecer. Entenderam? Essa que é a verdade. Muito bem. As coisas são muito mais simples que nós imaginamos. A gente que gosta de complicar as coisas. Vamos para o próximo. Acho que não é esse, não. Estava aqui no outro. Calma aí. Me perdi. Agora achei. Muito bem. E eu esqueci de beber água. Vou beber água aqui mesmo. Só um instantinho, meus amigos. Gratidão. Bidê, que palavras do Loirão. Bidê, próxima notícia. Bidê está conduzindo o mundo ao terceiro confronto mundial, afirma Loirão. Verdade, porque é isso que ele quer. O objetivo dele é esse. Tá certo. É que o Loirão não pode falar, olha, o objetivo dele, ele tá de sacanagem, essa que é a verdade. E ele, na verdade, ele quer mesmo. É isso que é o desejo dele. A sanha desse sujeito é essa. Ele recebeu instruções, né? Porque ele é um funcionário, né? Ele recebeu ordens aqui. Olha, você tem que levar o mundo, pelo amor do guarda, leva esse mundo para o terceiro confronto mundial. Porque é a única esperança que nós temos. É a única esperança. Vamos acabar com tudo. Quem sabe assim a gente consegue o nosso tão desejado grande reset. É isso aí. Vamos por tudo ou nada. Os Estados Unidos estão caminhando no sono rumo a um novo conflito global, porque o presidente Bidê não tem ideia, palavras do Loirão, tá? Ideia para onde está conduzindo o país, diz o ex-presidente Loirão. A 45º presidente dos Estados Unidos escreveu no seu tweet social, na sua rede social particular, que estamos nos dirigindo rumo ao terceiro confronto mundial por causa de uma liderança grosseiramente incompetente, liderada por... Você foi legalzinho ainda, hein, Loirão? Fala a verdade, você foi bem legalzinho. Liderada por um presidente que não tem a menor ideia. Não, pior que ele... Assim, acho que ele não tem ideia porque ele não é senil. Mas com certeza quem está por trás dele sabe muito bem o que estão fazendo. Do que está fazendo. No entanto, Loirão elogiou, ironizando o Bidê por ingressar no Trust Social, uma plataforma que ele mesmo fundou. Não acredito. O Bidê entrou no Trust Social. No Trust Social, na plataforma do Loirão. É. Uma forma que ele mesmo fundou depois de ter sido banido de outras redes sociais em 2021. Após o ataque do Capitólio e tal, né? Parabéns, ele fala aqui, parabéns ao Bidê, pelo menos por isso. Trouxe ele, né? Tá bom. A única coisa que eu tenho que elogiar você é que você agora entrou na minha rede social. É porque de resto não tem como realmente falar nada de bom. Interessante. Muito bom. Deixa eu agora ver uma outra. Vou ver aqui uma outra notícia para vocês, meus amigos. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Essa aqui. Ah, tá. Isso aqui é bem legal. Deixa eu apresentar isso aqui. Muito bem. Vou colocar na tela aqui. Isso aqui é um pouco extenso. É um pouco extenso esse aqui. Mas vale a pena. Vamos falar. Ok. Não apenas uma hipótese intrigante. Em 1964, a OTAN concluiu um relatório Cosmic Top Secret. Tá? Relatório secreto cósmico. Sobre extraterrestres de aparência humana, infiltrando-se em instituições militares e políticas. De acordo com o sargento-mor Robert Dean, os líderes da OTAN tiveram um ataque quando perceberam a extensão do problema.
ficaram em pânico quando eles perceberam a dimensão do problema e da ameaça à estrutura da Cabal. Eles ficaram realmente com medinho. Assim como está o Pentágono agora, segundo o Tim Bucker, como nós informamos para vocês há pouco. Sensacional! Sensacional. Aqui, meus amigos, no domínio da tradição OVNI, alegações de que é NHI, que se assemelham aos humanos na aparência. Agora imagine se essas entidades possuíssem a capacidade tecnológica para concederem a si mesmos autorizações ultrasecretas de um nível tão elevado que ninguém dentro das Forças Armadas do governo pudesse consegue investigá-las. Aliás, isso já aconteceu. Aliás, esse medo já aconteceu. Quando o Valiant Thor, segundo Frank Stranger, no livro O Estranho no Pentágono, esteve na Terra em 1957 até 1960, então ele ficou 3 anos junto com a Gillian, que se tornou a sua futura esposa, seu irmão Don e esqueci o nome da outra. Esqueci o nome da outra, tudo bem. Da esposa do Don. Entenderam? Ficaram 3 anos aqui na Terra, meus amigos. 3 anos. Diz que o Valiant Thor, ele podia vamos supor que ele estivesse dirigindo o carro. É claro que ele não tirou carta, ele não tinha nem green card norte-americano. E vamos supor que um guarda de trânsito parasse o Valiant Thor e pedisse seus documentos. Tá aqui, guarda. Documento, aqui meu green card, minha identidade. Sua carteira de habilitação. Tá aqui, tranquilamente. Pode dar uma olhada. O guarda ia parar. Opa, deixa eu ver aqui, tá no sistema. O pior, consta no sistema. Consta no sistema. Não é fake, não é um documento fake. Consta no sistema. Tranquilo, senhor. Desculpe, boa viagem. Desculpe incomodá-la. Muito boa viagem. Ele ia embora. Só que não para por aí. Vamos supor que o Valiant Thor quisesse entrar, por exemplo, na CIA. Ele ia ter um documento ali. Opa, aqui, agente da CIA, FBI, do que ele quisesse. Qualquer credencial que ele quisesse, simplesmente aparecer. Alguém ia chegar, deixa eu ver se o documento é verdadeiro. Opa, está no sistema. É verdadeiro. Que coisa. Meus amigos, o Valiant Thor simplesmente entrou até o escritório do Eisenhower com documentos. Ele foi simplesmente parando. Opa, credencial, aqui acesso de segurança. Opa, eu tenho acesso, tá aqui. Opa, deixa ele entrar. Deixa ele entrar, ele tem acesso. Consta, tá tudo aqui, tá no sistema, é isso mesmo. Ele conseguiu entrar no escritório do Eisenhower e conversar com ele, cara a cara. Por isso que eles têm medo, meus amigos. Estão entendendo? Eles estão se filtrando na sociedade. Com essa autorização de alto nível, eles poderiam se infiltrar em qualquer instalação. E era exatamente isso que o Valiant Thor fazia. Confiscar qualquer evidência de vídeo, alertar militares ou funcionários do governo com declaração como, abre aspas, isso é classificado no mais alto nível. Se você divulgar esse incidente ou mencionar nossa presença, você irá enfrentar acusações de traição. Eles poderiam simplesmente manipular as coisas. Entenderam? Só que é claro, meus amigos, extraterrestres não trabalham de forma suja. Mas eles poderiam sim mexer os seus pauzinhos, se infiltrar dentro do sistema. Aqui o comandante Denethor, aqui na foto, o comandante, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para vocês, deixa eu ver se está tudo ok. Aqui, o comandante Denethor. Aliás, o comandante Denethor, ele tem como a principal amiga dele é uma mantis, uma insetóide louva-a-Deus. E ele esteve com a Marinha dos Estados Unidos, onde ele instruiu sobre tecnologias. Espetacular. Sensacional. Aqui. Todos nós já ouvimos histórias de indivíduos com supostas autorizações adequadas aparecendo em incidentes de OVNIs, intimando testemunhas, deixando para trás o manto de mistérios quanto às suas verdadeiras identidades. Se essas identidades possuíssem as autorizações corretas, poderiam empregar os nossos próprios recursos militares para ocultar ainda mais a sua presença, e ninguém seria capaz de questionar ou falar sobre isso. Diriam apenas a capacidade de ascender a nossa tecnologia, comparativamente primitiva, manipular informações de forma que ultrapassam as nossas capacidades de detectação e navegar pelas complexidades da burocracia para além da compreensão da mente humana. Isso lhe concederia acesso ilimitado e controle total sobre nossa capacidade de detectá-los, ou de nos defendermos contra eles. Considerando que eles parecem indistinguíveis de nós,
Talvez nunca percebemos até que ponto eles assumiram o controle sobre o nosso mundo. Então ele fala que extraterrestres infiltrados, está nesse documento, tá, o OTAN, com o tempo poderiam tomar conta da nossa sociedade, poderiam se infiltrar em várias organizações secretas, classificadas, agências, né? Isso, várias agências de segurança dos Estados Unidos e do mundo inteiro, como o MI6, a CIA e etc. Impressionante. Parece que essa foi a porta de entrada para os chapéus brancos, poderem se infiltrar em várias instituições do mundo. Muito provavelmente foi através de Valiant Thor que isso aconteceu. Impressionante. Agora vamos associar isso, não sei se vai dar tempo, meus amigos, porque isso aqui é um estudo meio longo, mas tudo bem. Se não der tempo, eu te dar continuidade em outra ocasião. Aqui. Existem mais evidências. Você fala assim, mas esse é um documento, não tem eu quero mais. Então a gente vai dar mais, não tem problema não. Se é cético, não tem problema, a gente entende, a gente vai dar mais aqui. Medvedev, que já foi presidente da Rússia, é o braço direito do Putin na atualidade. Os extraterrestres estão entre nós. Ele falou isso. Para quem não... Ele falou com todas as letras. Os extraterrestres caminham entre nós. E eles podem mudar o mundo. Estão se infiltrando na nossa sociedade, em vários setores-chave, e eles podem mudar o mundo. Durante uma entrevista para várias televisões, o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, fez sua explanação sobre uma apocalíptica revelação. Aqui é o autor, tá, meus amigos? Então vamos entender, né? Tudo bem. Aqui é a opinião do autor. Vos falo isso pela primeira vez e última vez. Só vou falar agora. Nunca mais quero tocar nesse assunto. Na maleta que contém os códigos dos brinquedinhos, dos cílios, o presidente mantém uma pasta especial, secreta, que contém informações sobre os alienígenas, que já visitaram o nosso planeta, no caso o Putin. E juntamente com ela, há um dossiê reservado aos serviços secretos com o constante monitoramento da presença extraterrestre sobre o nosso território, da Rússia. São 2 pastas que são entregues exclusivamente a quem é eleito como presidente. E ao término do mandato, passa às mãos do próximo presidente. Olha só. Impressionante. Então tem umas pastas, né? Uma com os códigos, né? E outra com um memorando aqui sobre os extraterrestres que estão se passando por humanos em território russo. E pode ter certeza, na Rússia, é no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é no mundo inteiro. Agora, meus amigos, no passado, quando havia os extraterrestres agressivos, eles também se infiltravam. Então era uma batalha nos bastidores. Tá? Tinha os seres humanos, tá? Híbridos de greys, de reptilianos, que faziam a mesma coisa. Então eles faziam esse monitoramento. E muitos extraterrestres, e eu vou mostrar essas evidências para vocês, isso é um estudo muito extenso, foram detidos e perderam a sua vida para tentar nos salvar, se infiltrando nessas instituições. Muitos. Isso, a história não foi escrita. A gente tem as evidências. Mas quando tudo isso acabar, meus amigos, a gente vai saber de muitos heróis ocultos, que realmente sacrificaram, seres extraterrestres, sacrificaram em pró da humanidade. É assim que sucede, meus amigos, a batalha, tá? A batalha nos bastidores. Há um filme famoso, Homens de Preto, em que poderão encontrar, mas não é Homem de Preto dos Estados Unidos não, tá? É um documentário russo. Informações mais detalhadas sobre esse argumento. Eu não posso lhes dizer quando deles estão entre nós nesse momento. Eu não posso falar quantos extraterrestres. Perguntar para ele, mas Medvedev, quantos extraterrestres? São muitos? Olha, eu não posso lhes dizer quanto desses seres extraterrestres estão entre nós nesse momento. Pois, do contrário, se desencadearia o pânico. Então ele já deixou entender que eram muitos. Né? Se vai desencadear o pânico, com certeza não é 1, não é 2, não é 10, né, Medvedev? Deve ser o quê? Milhares. Aí eu acho que uns 50 mil, aí, né? Coisinha pouca, nada demais. Entenderam? Se fosse um número pequeno, com certeza ele falaria. Meus amigos, a questão aqui só pode ser dedução.
Nós deduzimos que sim, que seja um número realmente bastante grande. Impressionante. O ex-ministro canadense declara, se vocês gostaram desse assunto, vocês falam no comentário. Eu dou isso na íntegra para vocês, tá? Que são muitos slides. Ex-ministro canadense declara, extraterrestres vivem entre nós. Opa! Temos uma evidência, 2, 3. O negócio está ficando robusto. Aqui, de tempos em tempos, isso para você que é cético, né? Obviamente. É importante, eu acho que é bom ser cético. Tem que questionar mesmo. Só que também tem que ver o que é as provas, as evidências. Aqui. De tempos em tempos, tem que se ater às evidências. De tempos em tempos, volta ao debate sobre a existência de vida alienígena entre nós. Mas Paul Hell é já falecido, tá, meus amigos? Bom colocar aqui, tá? Já falecido. Ex-ministro da Defesa do Canadá, insiste no tema, faz tempo, desde 2008, e declara suas certezas acerca da existência de aliens na Terra. Agora em um vídeo de 25 minutos, sobre ainda mais o jogo. Tem um vídeo onde ele faz essa declaração, que é extenso. Se vocês quiserem, eu posso até passar resumidamente para vocês. Os principais tópicos. Interessante. Então, nós temos... Vamos recordar aqui. Nós temos um memorando da CIA, do Robert Dean, tá, ok? Um documento. Nós temos o testemunho do Medvedev e mais o testemunho do ex-ministro da Defesa do Canadá. O negócio está ficando quente. Sem falar do testemunho de agentes federais, como o Frank Strangers, em 1957. É testemunho também de agentes federais. Como existem muitos seres extraterrestres, eles têm mecanismos para tentar monitorar, detectar esses extraterrestres, tá, meus amigos? Na próxima live, vamos continuar. Tá 1 hora, agora vai dar 1h30. Vou falar mais esse tópico aqui. Além do teste de DNA, então, meus amigos, eles têm que fazer teste de DNA. Outra tecnologia foi testada por várias agências, instituições para identificar alienígenas. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vocês entenderem isso. Deixa eu falar do teste de DNA. O teste de DNA, meus amigos, ele foi feito para tentar identificar alienígenas. Ele não foi feito para ver paternidade de ninguém, tá? Essa que é a verdade. O teste de DNA foi desenvolvido, essa tecnologia, para identificar alienígenas se passando por humanos. E quem está dizendo isso é o Richard Dodd, ex-membro da UFOS. Tá? Uma agência de 3 letras dos Estados Unidos. Ele falou bem claro, o teste de DNA não foi feito, não foi desenvolvido para identificar a paternidade de ninguém. Não! O objetivo principal, a origem do objetivo, era identificar seres extraterrestres. Por isso, meus amigos, quando você faz parte de um top secret muito grande, uma classificação muito alta, um nível de segurança muito elevado, eles fazem testes de DNA periodicamente nas pessoas. Testes de DNA periodicamente. Por que disso? Porque eles têm medo que um ser extraterrestre, como o Valiant Thor o fazia, entrar ali, não, eu tenho aqui identificação, tranquilo, e tem acesso a todos esses documentos. Entenderam, meus amigos? Essa que é a verdade. Muito bem, vamos continuar. Deixa eu ver aqui, muito bem. E tem mais. Ele está falando é o Richard Dodd. Palavras do Richard Dodd aqui. Ex-membro da UFOS, agente de 3 letras. A frequência extraterrestre possui a mesma frequência que nós. Os alienígenas têm frequência muito mais altas do que as dos seres humanos. Frequência diferente. Verdade, isso é fato. Portanto, para determinar a presença de um extraterrestre ou de um ser humano, a frequência deve ser testada. Existem medidores de frequência que foram criados no final dos anos 90. Então, no final dos anos 90, foi aonde eles desenvolveram teste de DNA e aonde eles desenvolveram detectores de frequência. Olha que interessante. De frequência. Tudo isso nos anos 90, porque antes dos anos 90, os extraterrestres deitavam e rolavam dentro
com identificação, podiam entrar, ter acesso a qualquer agência de segurança, documento classificado, etc. Interessante. Dot diz que não sabe o que acontece depois de um alienígena identificado. Ele não sabe. E alguém perguntou para ele, foi o Emily Smith, eu acho, na entrevista. Viu, Dot? E quando o sujeito é identificado aí, constatam, olha, esse cara aqui é alienígena, não é humano, não. Tá aqui entrando de penetra. Aí o que acontece com ele? Por um acaso, quero saber o que acontece. Dots que não sabe o que acontece depois com o alienígena identificado. Talvez seja enviado para Guantánamo. Ele acredita nisso. E Guantánamo, na verdade, é uma prisão para seres extraterrestres. Ou para a Área 51. Também, uma possibilidade. Apesar que a Área 51 é apenas um museu. A gente sabe que a Área 51 é apenas um museu. Principalmente a S4. E que na verdade, nos porões das corporações aeroespaciais é onde acontece, a coisa realmente acontece. É uma coisa ferve de verdade. Trancados a 7 chaves, já que não são o quê? Humanos. Muito bem. Outra maneira de identificar um alienígena é através da meditação das ondas cerebrais. É verdade, meus amigos. Geralmente, seres extraterrestres têm uma frequência de ondas gama. Interessante que o Jean Charles Moya, em meditação, também tem uma concentração maior de ondas gama. Também é algo bem surpreendente. É bem interessante. Deixa eu retornar agora na espaçonave. Eu vou tornar a espaçonave, meus amigos, porque isso aqui é um assunto muito grande, é muito extenso, e eu não quero atropelar os assuntos. Se vocês gostaram desse tema, coloque na descrição, que na próxima terça-feira eu passo na íntegra para vocês. Todos os tópicos, tá? Para vocês entenderem isso tintim por tintim. Tá ok? Gratidão pela presença de vocês. Meus amigos, nós tenhamos o espírito dos índios. Meus amigos, até os índios do Xingu. Tem alguns índios do Brasil que reconhecem a sua origem extraterrestre. E eles já reconhecem isso há muito tempo. Quer dizer, os índios já estão despertos há muito tempo antes. E eles que falam, muito tempo antes dos contatados, que um dia haveria um colapso da estrutura da sociedade do homem branco. E depois desse colapso, haveria o quê? O desembarque dos irmãos estelares. E os irmãos estelares iriam viver junto com os povos indígenas, e iriam ensinar o homem branco a ser civilizado. É até meio irônico, a ser civilizado, colocar alguma coisa na cabeça do homem branco. É realmente impressionante, tá, meus amigos? É realmente impressionante. Sobre o caso Roswell, tem várias facetas diferentes, também a gente pode fazer um especial, só que vai ter que dividir em 3, 4 lives, porque são muitos detalhes. Tá bom, meus amigos? E falando em live especial, nós vamos ter o nosso webinar. Quem gosta de estudar, ter conhecimento, a gente vai ter o nosso webinar no primeiro e segundo webinário. No primeiro e segundo domingo, opa, coloquei errado. No primeiro e no segundo domingo de novembro, tá? Aqui está o QR Code, eu estou com o ventilador ligado e está virando a folha do meu caderno. Eu estou brigando com o caderno aqui. Então, aqui. Tá, o QR Código e as orientações, informações serão 2 domingos, tá? Não é um, serão 2, porque o assunto é extenso. Então serão 2 domingos sobre os Anunnakis, a cronologia Anunnaki, e o link está na descrição. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão, e até a live de perguntas e respostas. Na live de perguntas e respostas, vocês poderão, como vocês bem sabem, apresentar seus questionamentos. E nessa live de perguntas e respostas, eu acho que eu vou colocar um tema mais curto, né, Eliette? E dar mais tempo para vocês fazerem as perguntas. Acho que eu vou falar no máximo meia hora, tá? Eu vou falar com a Eliette direitinho. A gente vai apresentar notícias no máximo meia horinha só, meia horinha, e a gente vai dar mais tempo para vocês formularem as perguntas. Então eu vou mudar um pouquinho o formato da live de perguntas e respostas. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão. Um beijão no coração de todos vocês. E até quinta-feira. Sábado, não perco. Tem um especial maravilhoso. JP, Benjamin Fulford. Vocês gostam de informação de geopolítica? Não percam também a live de sábado. Muito bem. Até quinta-feira.